Olá, bom dia, tudo bem? Vamos lá, o nosso momento dessa semana. É um prazer estar aqui com vocês, um grande abraço. E, vamos então começar hoje nossa aula, nosso último momento, né, de ensino, de aprendizado. Semana passada, postado um texto para leitura de vocês sobre Kant, o idealismo alemão. Hoje nós vamos tentar aí esclarecer esse posicionamento kantiano, essa filosofia kantiana, baseada em um idealismo que ficou conhecido historicamente como idealismo alemão, por Kant ser um dos grandes filósofos alemães. Então vamos lá. Nós precisamos, para entender um pouco mais a filosofia de perto, entender o contexto. Qual era o contexto de Kant? Kant pegou o início da modernidade, da filosofia moderna. Então, a modernidade propôs, filosoficamente falando, as teorias, a situação. A proposta era abandonar o aristotelismo, o posicionamento, a teoria aristotélica, e começar uma nova teoria, uma nova forma de fazer filosofia, de fazer ciência. E Kant começa exatamente com a crítica, né? Essa crítica, ela é exatamente um posicionamento para romper com o aristotelismo. Porque Aristóteles, na verdade, nós podemos interpretar como um filósofo que tinha, além da razão, um trabalho metafísico. O que é a metafísica, né, professor? A metafísica é uma maneira de ver o mundo, de entender o homem, além da física, além do material, ou seja, vamos dizer, usar uma expressão espiritualmente falando. Platão iniciou-se falando da alma, e Aristóteles desenvolveu a metafísica, tentando explicar esse relacionamento ser, essência, alma, corpo, essas separações. Nós não vamos entrar aqui. Eu estou dizendo isso para que vocês entendam a mudança de comportamento do conhecimento, do pensamento, a partir de Kant. Kant é um racionalista, idealista, crítico. Nós podemos dizer que Kant, então, não é só um racionalista, ele é um idealista mesmo. Então, a ideologia kantiana, o idealismo alemão, ele vai construindo aos poucos, e para isso ele tem que romper com algo e abraçar algumas novas teorias, por exemplo, como na modernidade nós vimos as teorias de Newton, de Copérnico, né, de Francis Bacon. E esse pensamento, essas ideias de determinado espaço, de determinado modo e tempo, ou seja, nós precisamos buscar entender o homem, entender as suas relações, sua capacidade de conhecimento, a sua capacidade de crescimento, de desenvolver-se cientificamente, de pensar, de entender o seu mundo, de transformar o seu mundo, levando em consideração o tempo e o espaço em que esse homem está inserido. Né? Isso é uma nova forma de tentar entender, ou seja, cada ser humano no seu tempo foi revolucionário, né? Viveu época diferente, tempos diferentes, com dificuldades diferentes, em relacionamentos diferentes. E isso deve ser levado em conta no momento de se pensar esse indivíduo, essa sociedade. Certo? Kant, então, propõe em sua obra A Crítica da Razão Pura, a razão como forma de construção do trabalho, de construção do conhecimento seguro. Então, peraí, professor, então por meio da razão eu posso construir o conhecimento? Sim. Conhecimento é construído racionalmente falando, cientificamente comprovando. Né? Então, os cientistas, eles não são mais místicos, como no tempo de Aristóteles. Esse misticismo foi rompido. Pelo contrário, tudo que hoje a ciência propõe, procura afirmar, já no tempo de Kant, essa era a ideia, ela partia a partir de princípios racionais, vindos do homem, da capacidade do homem de pensar o seu mundo, de pensar as coisas, o meio, a natureza que envolve
esse ser humano, esse indivíduo. Então, por isso é importante pensar o homem no seu tempo e no seu espaço, né? Isso nós vamos entender que o homem criado num ambiente diferenciado, ele vai ter comportamentos, ele vai ter formas de ver o mundo diferente de um determinado ou de um outro ambiente, certo? Isso torna a razão legisladora. O que é legislar? Decidir, tomar posicionamento, né? Decidir para onde vamos e como vamos, o que nós vamos tomar como verdade na ciência, na nossa literatura, na nossa filosofia. A partir de quando nós devemos acreditar, isso vai ser a razão quem vai determinar como a sociedade vai se comportar, como ela vai ser gerida. E assim nós tivemos Locke e outros filósofos que no uso da razão construíram as leis, pensaram as leis que regeriam a sociedade no seu tempo. E hoje nós temos os pensadores que pensam as leis do nosso tempo, os legisladores também, tá? É uma forma de legislar. Então a razão, ela legisla sobre as outras coisas. Sim, legisla no sentido de organizar, de colocar cada coisa no seu lugar, no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Essa é a ideia de Kant, essa é a expressão kantiana. E aqui eu quero ler, parafraseando aqui uma das suas falas, que ele diz assim: tornando-se assim um crítico do empirismo de Hume quanto do racionalismo. Ora, essa é a posição idealista. Para Kant, o empirismo não é de tudo ruim, o racionalismo não é de tudo ruim, mas também não é perfeito. Então nós devemos aprender a usar, a usufruir desses conhecimentos na dose certa, no tempo certo, na hora certa, no espaço certo. E isso é uma ideia interessante. Ou seja, nenhuma das ciências até então para Kant tinha a verdade absoluta. Ambas tinham coisas boas que poderiam ser usadas, a outra. Então não se nega nenhuma das duas. Kant não negou o empirismo nem o racionalismo, mas criticou os seus defeitos, expôs as suas vulnerabilidades e isso tornou público. Olha, o empirismo é interessante, mas tem isso aqui que não convém na prática moderna, gente. Vamos deixar bem claro aqui que Kant está dizendo para a modernidade, né? Que na modernidade só o empirismo não dá, só o racionalismo também não dá. Nós precisamos unir essas ideias em prol de uma única sociedade, de um único indivíduo, para que esse indivíduo, usando da razão, usando do conhecimento racional, ele possa fazer bom uso, tanto dos sentidos quanto da razão, para o bem comum, para que a sociedade se desenvolva e cresça em prol de todos, para todos. Essa é uma ideia idealista. Então, às vezes a gente vê alguém, nossa, você é idealista demais. Quantas vezes a gente escutou isso? Porque a pessoa sonha alto. Imagina coisas que talvez possam não vir a acontecer, né? Mas é uma forma de se pensar o seu mundo. E Kant era o idealista e tinha grandes pensamentos. E aí a gente fica por aqui hoje. Então não se esqueçam, entendam isso. Kant criticou na sua obra Crítica da Razão Pura tanto o idealismo quanto o empirismo. Tá? Ele não foi a favor de nenhum nem de outro. Por isso ele criou a vertente idealista.